Olá, Taubaté, você conectado com o nosso mix de conteúdo aqui na nossa programação. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação. No Mix de Notícias, tem oportunidade de estágio aqui na Câmara. Este é apenas um dos destaques do nosso programa. Na hora do papo, o assunto é o Dia Nacional de Combate à Surdez, comemorado no dia 10 de novembro. A gente conversa com o Dr. Wilker Lira. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Mix da TV. Começando mais um Mix da TV e abrindo mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté, quero começar agradecendo a sua participação, você que acompanha a gente tanto pelo canal aberto quanto também pelas nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. E eu começo destacando a grade que você acompanha aqui na nossa emissora. Está no ar a grade da TV. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, você fica muito bem informado com as principais notícias e informações de Taubaté e região, além da previsão do tempo e também as condições das estradas. E sempre tem uma entrevista ao vivo com assuntos do nosso cotidiano. O programa Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com a apresentação de Ana Laura Costa. Amanhã também tem Mix da TV um pouco mais cedo, 1h30 da tarde. A gente vai repercutir tudo o que aconteceu durante a semana aqui na Câmara, também como foi a última sessão ordinária. Afinal de contas, a partir das 2h da tarde tem sessão ordinária ao vivo na programação da TV Câmara Taubaté. Estão na tela aí, portanto, os destaques principais de amanhã da nossa programação. E a gente começa agora atualizando nesta edição tudo o que acontece em Taubaté e região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. A Câmara de Taubaté está com inscrições abertas para estágio na área de comunicação social. O processo seletivo é feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. O edital e as regras para inscrição podem ser consultados no site do CIEE. São oferecidas 2 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. O estudante receberá bolsa auxílio de R$ 1.412, além de auxílio transporte de R$ 257,58 por mês para uma jornada de 4 horas diárias. Podem se inscrever alunos de jornalismo, produção audiovisual ou design gráfico a partir do 2º semestre de graduação. O período de inscrição segue até meio-dia desta quarta-feira, agora, dia 13 de novembro de 2024. A seleção será feita em 2 fases. A primeira é a aplicação de uma prova objetiva online e a segunda é uma entrevista e redação feita na Câmara. O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 21 de novembro e os recursos poderão ser apresentados no dia 22. A lista definitiva de classificados será publicada no dia 9 de dezembro. Todas as demais regras, inclusive a reserva de vagas para pessoas com deficiência, devem ser consultadas no edital antes da inscrição do candidato. O programa de estágio da Câmara de Taubaté tornou-se tradicional na cidade e contribui para a formação de muitos estudantes em diferentes áreas de atuação. Além da comunicação social, o Poder Legislativo já investiu em jovens nas áreas de direito, administração, tecnologia da informação, história, geografia, além de estudantes do ensino médio. As informações são do portal da Câmara de Taubaté. E agora tem uma segunda notícia aqui no nosso Mix. A Pinacoteca Anderson Fabiano de Taubaté abre suas portas para a exposição A Via Dolorosa de Cada Uma, da artista visual Maria Oliveira. A mostra pode ser visitada até o dia 23 de fevereiro de 2025 e traz uma reflexão profunda sobre a violência sofrida pelas mulheres, traçando um paralelo com a Via Sacra de Jesus Cristo. Composta por 30 obras, a exposição se divide em 2 partes. 15 telas que representam as dores vividas pelas mulheres na sociedade, como violência doméstica, exploração sexual, feminicídio, entre outros. E outras 15 obras que apresentam faces de Jesus e Maria, inspiradas pela pesquisa realizada por Oliveira em Sevilha, na Espanha, durante sua residência artística em 2022. A artista, que se dedica à criação desde 2018, explica que a exposição não se limita a um contexto religioso,
mas visa trazer à tona as diversas formas de sofrimento que as mulheres enfrentam ao redor do mundo. Além das obras, a exposição promete ser interativa. O público será convidado a responder a pergunta: qual das imagens da exposição, a via dolorosa de cada uma, você prefere? Como parte da programação, haverá também um sorteio da obra Recomeçar, que será impresso em fine art, entregue com moldura e certificado de autenticidade. Oscar de Ambrósio, curador da mostra, destaca que a exposição é uma reflexão emocionante e racional sobre as diversas formas de violência contra a mulher. Gostou da dica? A exposição A Via Dolorosa de Cada Uma segue até 23 de fevereiro. A Pinacoteca Anderson Fabiano fica na Avenida Santa Luísa de Marilac, 1481, na Vila São José, aqui em Taubaté. As informações são do portal Meon. E agora tem shorts da nossa programação no Espaço Comunitário. A TV Câmara Taubaté dá vez e voz para ONGs e entidades aqui do nosso município. E a gente separou um trecho para falar sobre a Casa Rosa. A gente vai conhecer um pouco mais da história do tatuador de Ângeles. Vamos ver? Solta o play. Há 25 anos, a vida de De Ângeles deu uma reviravolta. Primeiro foi para o lado ruim. Seu pai recebeu o diagnóstico de câncer e ele acompanhou todo o tratamento oncológico em Varginha, Minas Gerais. Foi lá que ele conheceu uma senhora que também passou por reviravoltas. Descobriu um câncer de mama e depois venceu a doença, mas a mastectomia foi um golpe na autoestima. Ao saber que De Ângeles era tatuador, a senhora não pensou duas vezes e perguntou se ele não poderia fazer o desenho da sua areola e do mamilo, perdidos na cirurgia. Assim começou a reviravolta de De Ângeles para o lado bom. Falei, olha, eu nunca fiz, eu posso tentar. Né? Estudei aquilo uma semana, 3 semanas, 5 semanas, acho que foram mais ou menos 2 meses. Terminei esses estudos, chamei, fiz a areola dela, fiz o biquinho, tudo, claro que não com a beleza que a gente faz hoje, né? Digamos assim, ela foi uma cobaia, né? Mas mesmo assim ela ficou encantada. Eu lembro da palavra dela, eu sou feliz, porque eu estou curada, mas hoje eu sou estupidamente feliz. E ela contou para todo mundo. Ali, cara, eu comecei a fazer 2, 3, 10, 20, 100, 1000. Mudei. Vamos mudar para Taubaté. Cá estou. Hoje, De Ângeles é um micropigmentador paramédico de renome, que mantém a promessa feita aos pais há tantos anos. Nunca cobrar pelo procedimento de restauração de areola para as mulheres que fizeram o tratamento de câncer pelo SUS. Hoje, uma areola, você faz primeiro uma base, de acordo com a pele da cor da paciente, faz aquela base bem sólida, bem legal. Depois você vem com a finalização, os efeitos tridimensionais, brilho, luz e contraluz. Aí dá esse efeito tão bacana que a gente consegue hoje. Então, a hora que acaba, eu lembro da minha mãe, a hora que acaba, que eu faço a segunda sessão, que ela vê a projeção, que ela vê o brilho, que ela vê a luz, aí é emocionante. Quantas vezes eu ouvi aqui, vou brincar de topless na praia, sabe? Senhoras brincando, mas assim, com aquela alegria, e chora junto, e o que eu ganho de presente, que você nem imagina. Eu não consigo ser frio, não tem jeito, por mais de 20 mil mulheres aí já que eu fiz, não adianta que às vezes eu choro junto. A agenda está cheia. Tem fila de espera em Taubaté, São Paulo e Barretos, além da previsão de atender no Rio de Janeiro e em Balneário Camboriú. Apesar da correria, apesar do cansaço, De Ângeles garante que trabalhar de graça, na verdade, paga muito bem. Então, quando você ganha um sorrisão sincero, um abraço gostoso, que a pessoa vai e faz um bolinho de fubá para você de cenoura e traz aqui, pra te agradecer. Eu ganhei até galinha. Sério? Cara, pelo amor de Deus, isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem preço, é a diferença de preço e valor. Então, o que tem valor é o que vale. É uma coisa que eu carrego aqui, ó. Enquanto Deus me der saúde, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer esse trabalho gratuito. Devolver sorrisos, devolver autoestima. Isso aí, cara, isso não tem preço. A playlist completa do programa Espaço Comunitário está disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá e acesse o programa na íntegra. Tem outras histórias interessantes.
Ainda nesta edição, vamos conhecer o trabalho dos estagiários na TV Câmara no especial de 20 anos. E a seguir, na Hora do Papo, o assunto é o Dia Nacional de Combate à Surdez com o Dr. Wilker Lira. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Ontem, domingo, dia 10, foi o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Surdez. Este é o tema de agora da Hora do Papo. O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez é comemorado no dia 10 de novembro. A data foi criada para conscientizar e educar sobre problemas relacionados à deficiência auditiva. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de surdez, que é a perda da capacidade de ouvir em níveis normais. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o Dr. Wilker Lira, que é otorrinolaringologista. Doutor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado, Josivaldo. Obrigado pelo convite. Olá, todo mundo, os telespectadores da TV Câmara Taubaté. É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu adoro e que é muito importante, muito presente no nosso dia a dia, e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos começar conceituando, então, já que o nosso público também, muitas vezes é leigo. O que é a surdez? A surdez é a dificuldade que tem a diminuição total ou parcial de ouvir, de compreender os sons, de entender os sons, ouvir de uma maneira geral no seu amplo espectro, nesse sentido. Doutor, geralmente a surdez, a gente nasce com essa deficiência ou os casos são mais adquiridos ao longo da vida? Como que a gente pode conceituar? É possível acontecer das duas formas. É possível a gente nascer com a perda auditiva por meio de alterações, de intercorrências no período neonatal, as infecções do bebê ou infecções e hábitos da mãe durante a gestação, ou até mesmo por questões da genética de sindrômicos, como, por exemplo, acontece o bebê acabar nascendo com síndrome de Down, por exemplo. Existem algumas síndromes que causam, dentre as características delas, a perda auditiva. E, com isso, desenvolver a perda, já nascer com a perda, mas também é possível a gente, por maus hábitos, por mau uso da audição, a gente desenvolver ao longo da vida por várias causas. Por processos infecciosos, o abuso de sons em intensidades de maneira muito alta, muito intensa e prolongada, traumas sonoros que acontecem quando a gente vai para um show, que acontece dar aquele som muito alto por muito tempo. Proximidade de caixas de sons também, nesses eventos, né? Acontece. E até quando tá chegando o Réveillon aí, Natal, quando estoura fogos, dependendo da proximidade, acontece algum problema ali, estoura ali antes do tempo, dá aquele trauma. Pode ser também quem gosta de tirar tiro, fazer atividades de tiro, que causam esse trauma sonoro. Até se você tem alguma alteração do nariz. Se você tem uma rinite atacada, uma rinocinusite que está descompensada, você causa um problema na regulação da pressão entre o nariz e o ouvido e faz com que ou sobe catarro, acumula catarro para dentro do ouvido, sobem infecções, toxinas. Então, temos várias causas. E nesse contexto dessa questão da tuba auditiva, que é sobre essa equalização da pressão entre o nariz e o ouvido, até atividades como mergulho podem causar perda auditiva, tanto na descida como na subida. Então, existem várias causas ao longo da vida que a gente tem para perder a audição. Doutor, tirando os casos genéticos, às vezes hereditários e também essas síndromes que o senhor colocou, uma vez que você perde uma porcentagem da sua audição, isso é irreversível ao longo do tempo? Ou seja, quanto mais velho você fica, maior essa perda você vai acumulando? Depende da causa. Existem perdas, como eu citei essa questão nasal, é possível reverter.
Mas existem outras perdas, que são as perdas neurosensoriais, que muitas vezes a gente não consegue reverter, não. É um processo que é meio que cumulativo mesmo. E, naturalmente, existe a degradação, a morte das células da audição pelo processo do envelhecimento. Que, dado esse contexto dos hábitos de vida, o descontrole de doenças como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, esse processo acelera o descontrole dessas doenças autoimunes, infecções que a gente adquire ao longo da vida, como o vírus da varicela zoster, sífilis. Tudo isso pode acelerar esse processo. E, dependendo qual foi a causa, dá sim para reverter, mas outras, infelizmente, não. Que a gente perdeu. Olhando agora para o público infantil, né? Como é que os pais conseguem identificar esta perda auditiva? Existe algum exame assim que é essencial para a criança ter esse diagnóstico precoce? Sim. Então, todos os bebês, ao nascerem, eles precisam fazer o que a gente chama de TANU, que é a triagem auditiva neonatal universal, que ele vai fazer um exame, idealmente ainda na maternidade, que dependendo dos riscos que ele tem ao longo desse processo neonatal, de gestacional, vai ser escolhido entre as emissões otoacústicas ou o PEAT, que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, e vai ser monitorado. É o popular teste da orelhinha, doutor, ou não? Sim, exato. Só que aí o teste da orelhinha é como se fosse o amplo e esses são mais específicos. Não, na verdade é como se... Porque dependendo do risco se ele tem, por exemplo, é aquele bebê que nasceu no tempo normal, a mãe não teve nenhuma infecção, deu tudo certo. Ele vai fazer um. E se ele tem, por acaso precisou ficar em UTI, precisou de ventilação mecânica, aí ele vai fazer outro. Mas os dois vão ser o teste da orelhinha, que a gente chama. E vai ser monitorado, uma vez que ele passa, dependendo do risco, ele ainda pode ser monitorado durante 2 anos. Mas existem as crianças que não passam e vão ter um controle aí mais à risca. E as crianças têm que ter um cuidado redobrado, porque muitas vezes elas não sabem dizer que está perdendo a audição, que não está ouvindo. E a hipoacusia, que é o termo que a gente chama para diminuição da audição, ela vai se manifestar de uma maneira meio que indireta. É aquela criança que teve um atraso na aquisição da fala e da linguagem. É aquela criança que não está conseguindo acompanhar os coleguinhas porque está com baixo déficit, um baixo rendimento escolar e fica não consegue socializar direito. Então, são algumas formas meio que indiretas que falam a favor que precisa investigar a perda auditiva. E essa perda ela vai ser identificada tanto por esses 2 exames que eu te falei, podem ser identificados por esses exames, mas também existe a audiometria. A audiometria que, dependendo da idade, dependendo da colaboração da criança, pode ser uma avaliação comportamental, pode ser uma audiometria convencional. Aí depende do tamanho, depende da colaboração da criança. A gente recebeu essas recomendações aí, no caso de crianças, né, adolescentes, essas mudanças de comportamentos podem indicar uma perda auditiva. Exato. No caso dos adultos, quais são os primeiros sinais ou talvez sintomas que a gente pode pensar, estou com algum problema relacionado à minha audição? Muitas vezes não é nem o paciente que traz. Às vezes é o familiar, é a esposa, é o marido, é o filho que fala: olha, você tá ouvindo a televisão muito alto. Baixa essa televisão. Para de gritar, tá falando muito alto. Ou, às vezes, infelizmente, o paciente fica... já começa até a ter sintomas depressivos e ansiosos. Porque as pessoas ficam... Ele não ouve, não entende. Aí ele pede para repetir, as pessoas ficam irritadas. E ele fica acuado. Ele passa a diminuir a frequência da participação social, porque ele quer evitar esse transtorno de ficar, repete. Aí ele fica coado, fica chateado, e é uma consequência muito grave da perda auditiva nos adultos. E é isso. Aí eles vêm pro consultório, aí eles falam: olha, eu só vim porque me falaram isso. Mas ele, muitas vezes, não percebe que tem perda. Um autodiagnóstico vem de outra pessoa, de um terceiro, né? É muito comum vir essa queixa.
Neste dia 11 de novembro, nós estamos celebrando e, ao mesmo tempo, fazendo este trabalho preventivo aqui com o Dr. Wilker Lira, que é otorrinolaringologista, porque ontem, domingo, dia 10 de novembro, foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Doutor, a gente sabe que cada paciente é um caso, cada caso é de uma forma, mas de uma maneira geral, como que é o tratamento para a surdez? Então, se a causa ela é reversível, por exemplo, ele tem uma diminuição da audição porque está com um cerume impactado, cera impactada. A gente tira, melhora a audição. Se é um processo infeccioso, trata a infecção, vai melhorar. Às vezes tem algumas doenças que causam, cabe uma intervenção cirúrgica, também tem um ganho, mas, como eu falei até no início, às vezes muitas perdas elas não conseguem reverter, são irreversíveis. E aí onde entra a reabilitação auditiva, que é o uso do aparelho de amplificação sonora individual, que a gente chama de AAS, e o famoso aparelhinho auditivo, que é um cuidado, é um trabalho muito lindo feito pelos fonoaudiólogos, que bem complexo, bem trabalhoso, porque eles ficam bem à frente desse processo da adaptação, porque esse aparelhinho, o que é bom para mim não vai ser bom para você, não vai ser bom para outra pessoa, é muito particular. E o trabalho do fono nesse sentido é incrível, é muito lindo. Aproveitando a sua presença, doutor, e falando de surdez, como que é o método correto, a maneira certa da gente fazer a higienização, principalmente da orelha e do ouvido, né? O uso de hastes flexíveis, também conhecido popularmente como cotonetes, é indicado? Não. E a gente bate muito nessa tecla de não usar o cotonete. Por quê? Porque, primeiro, que a cera, ela não é sujeira. Ela não precisa ser encarada como uma sujeira. Ela é uma proteção do nosso ouvido. E o uso do cotonete, dependendo da forma como você for utilizar, você vai empurrar a cera mais profundamente, vai ficar mais velha, mais dura, fica até mais difícil de tirar. Pode machucar o conduto e acabar desenvolvendo uma infecção, perfurar o tímpano. Então, como não é sujeira e não tem por que tirar de uma maneira rotineira, não usa o cotonete. Se for o caso daqueles pacientes que produzem um pouco mais. Um excesso, que às vezes fica aquela coisa meio que escorrendo, assim, não é legal, né? É feio, esteticamente não é legal. Então, o que eu oriento para os pacientes? Pegar o dedo mínimo, que envolve numa toalha, e vem aqui limpando todo o pavilhão auditivo, aqui por dentro também, e entra o máximo que conseguir, mas sem forçar, com a toalha. Pronto. Esse é um método que seria adequado. E é uma parte da população que vai produzir um pouco mais e que chega com o ouvido tampado, às vezes até doendo, aí vai para o consultório, procura o otorrino, que a gente tira no consultório e o resultado é super satisfatório. Para quem trabalha em empresas, né, que tem grande excesso de volume, também muito barulho, e tem a recomendação do uso dos EPIs, né, como protetor auricular, qual dica que o senhor deixa? Para usar sempre. Às vezes, pelo costume, pelo aquele hábito de estar fazendo ali todo dia a mesma coisa, às vezes as pessoas dão uma relaxada, mas não pode relaxar, porque para esses pacientes acaba causando o que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído, que causa uma dessas perdas que eu te falei que, infelizmente, o que perdeu. E aí, no processo do dia a dia, vai deixando para lá, vai perdendo, não percebe e acaba, quando vem, já tem uma perda absurda. Então, usar sempre o EPI. E existe uma norma regulamentadora, de número 7, que fala sobre a necessidade da realização de audiometrias, tanto admissional como periódico, dependendo do seu nível de exposição a ruídos, aí vai fazendo com uma certa frequência, dependendo da atividade, e fazer sempre. Porque às vezes a perda ela começa em intensidades que não são os sons que a gente ouve no dia a dia, mas que serve para esse monitoramento. E à medida que a gente vai vendo que ele está que ele está sendo exposto a esse ruído. Antes ele não tinha perda. E está vendo que tem essa perda, aí a gente tem que ficar esperto.
além do uso do protetor ocular que a gente colocou para quem trabalha, hoje entre a garotada e os jovens é muito comum o uso também de fones de ouvido, né? Às vezes em volumes muito elevados. Também tem alguma dica de higienização para não trazer nenhum risco para o aparelho auditivo? Sim, isso é assustador, viu, Josivaldo? Porque além de colocar o som muito alto, por querer dar aquele estímulo maior, é para até uma maneira de compensar o barulho de fora. Então, é uma dupla agressão ao ouvido, porque é o som da academia que está muito alto, por exemplo, né? Que é a que a gente vê, ou da rua, enfim, do ambiente como um todo, mais o do fone. Para esses pacientes ter o cuidado de baixar o volume, usar o menos possível. E para quem tem condições, hoje a gente já tem as tecnologias que temos os fones que têm isolamento acústico, que é incrível. Eu, particularmente, só passei a usar o fone de ouvido na academia, em ambientes assim, depois que eu adquiri esse com isolamento, porque é uma agressão absurda. Ou seja, ele faz isolamento do som externo, né? Externo, exato. Então diminui a agressão do ouvido, da audição, porque isola o de fora e você fica assim, o máximo, né, até certo grau, e fica mais aquele que você está ouvindo ali, e você consegue, consequentemente, ficar satisfeito e um volume mais baixo. Dr. Wilker, a gente sempre aproveita a presença aqui de um profissional e às vezes dá uma dica também para quem está assistindo, que às vezes vê a profissão, se interessa, quer se especializar. Como que é o processo de formação, assim, básico para quem quer ser um otorrinolaringologista? Primeiro, 6 anos de medicina, né? E depois a gente tem a residência de otorrinolaringologia, que ela dura 3 anos. É uma especialidade que a gente chama que é acesso direto, que é você faz a prova de residência e você faz esses 3 anos e não precisa fazer uma outra especialidade para ser chamado de otorrinolaringologista. É uma profissão linda, uma especialidade linda, que a gente trabalha com mas com boa parte dos sentidos, do olfato, da audição. É muito interessante. Voz. Aproveitando então, doutor, nesse dia que a gente está fazendo essa celebração, né, de combate e também de prevenção à surdez, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Que temos que valorizar muito a audição, muito. Em todas as faixas etárias da vida. Na criança, por exemplo, a audição ela é um estímulo para o desenvolvimento do cérebro. Então, tem que ouvir, tem que identificar o mais precocemente uma possível perda, um risco de perda. E os adultos, os idosos, também não é menos importante quanto. A literatura traz, Josivaldo, que o risco de pessoas que têm perda auditiva, que não faz a reabilitação, tem um risco muito aumentado de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Além da questão social que eu citei no início, aumenta muito o risco de ansiedade e depressão nos idosos, principalmente. Então, precisamos ouvir. A audição ainda é um pouco desvalorizada. Infelizmente, os aparelhos eles ainda são pouco acessíveis do ponto de vista financeiro, não são baratos. Mas aproveito a oportunidade para ressaltar de uma informação que poucas pessoas sabem que o SUS fornece. Se tem uma perda auditiva, foi indicado pelo otorrino, vai lá que em algum momento vai adquirir e nunca é tarde. Sempre está em tempo de ouvir bem e o melhor possível. Dr. Wilker Lira, otorrinolaringologista, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de ter compartilhado tantas informações importantes com o nosso público. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Como eu falei, é uma honra estar aqui hoje, falando desse assunto muito importante e precisando, estamos aí. Assim a gente encerra a Hora do Papo desta segunda-feira. A seguir, tem dicas de pets para a primeira infância. Fique com a gente junto e misturado. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Quero agradecer a sua participação, você que assiste ao nosso programa pelo canal aberto, também pelas nossas redes sociais. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa e conta com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco.
Estão aí na tela os contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail, tvcâmaratpe@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão de pauta. No nosso canal youtube.com/tvc Taubaté, você encontra playlists completas de todos os produtos aqui da TV Câmara Taubaté. Além disso, você assiste ao vivo a nossa programação, pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Nas redes sociais, a gente também está presente no facebook.com/Câmara Taubaté. Sempre que tem um programa ao vivo, você também consegue acompanhar. Você pode mandar o seu texto, áudio e vídeo através do WhatsApp no DDD 12 3625 9525. A sua mensagem é sempre bem-vinda. Além disso, você também pode participar através das redes sociais, no Instagram e no TikTok, através do @Câmara Taubaté. Estão na tela, portanto, todos os canais disponíveis para você participar da nossa programação. E agora tem mais shorts, que são os recortes mais interessantes da nossa programação. Em 2024, a TV Câmara Taubaté completou 20 anos de transmissão. E o ano passado, nós produzimos um documentário especial contando a nossa história. Agora a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho dos estagiários, trabalho este que foi fundamental nestas 2 décadas. Vamos ver? Solta o play! Se eu pudesse me definir neste momento com uma só palavra, eu escolheria aprendiz. Porque desde a minha idealização, o que mais fiz foi aprender. Aprendi fazendo, aprendi apurando informações e, principalmente, aprendi ensinando. Os muitos estagiários que estiveram comigo e depois conquistaram seus espaços no mercado de trabalho são provas vivas disso. Meu nome é Aline Vanzella, eu fui estagiária na TV Câmara de 2004 a 2006. Meu nome é Davi, atuei na TV Câmara de Taubaté, na primeira ou na segunda grupo de estagiários. Meu nome é Bruno Castilho, entrei lá, fiz a provinha de estágio, entrei lá no começo de 2009, fevereiro. Eu me chamo Lucas Tavares, eu fui estagiário aqui de 2017 até o comecinho de 2018. Eu sou Eduarda Bisotto e no período de 2021 a 2022 fui estagiária na TV. Me chamo Rúbia do Amaral, trabalho aqui na Câmara desde 2022 e eu sou estagiária de produção audiovisual. Sempre foi fundamental, né, essa participação dos estagiários. Emissora pequena, todo mundo tem que fazer tudo, então eles conseguem vivenciar todo o processo de produção televisiva. Então ele vai lá, participa de uma reunião de pauta, quando tem reunião de pauta, participa da produção de programas ou de matérias, faz a edição, entende como é a finalização do arquivo para ir para o ar, eles podem acompanhar, né, indo para o exibidor até chegar no ar e estar passando na TV. É um trabalho enriquecedor para a hora que eles saírem para o mercado de trabalho. A TV Câmara de Taubaté é uma grande parceira da Universidade de Taubaté, principalmente do Departamento de Comunicação. Muitos alunos nossos aqui se formam profissionalmente com esses profissionais da TV Câmara. Ela funciona como uma escola para eles. E uma excelente escola, porque o resultado que a gente vê nesses alunos é muito bom. Na faculdade a gente não sai preparado para o mercado de trabalho, né? E aqui foi que eu aprendi realmente a produzir um material, a fazer um conteúdo, a lidar com uma câmera. Eu tenho muito orgulho de ter atuado aqui, foi uma experiência que me preparou para o mercado de trabalho, né? Hoje eu consigo estar atuando nesse mercado de jornalismo aqui no Vale do Paraíba. Eu devo muito à experiência que eu tive aqui na TV Câmara. Foi aqui que eu pude aprender não só das técnicas, né, de TV, onde eu pude trabalhar na edição, produção. Então eu queria aprender tudo mesmo, todas as etapas, né? Então foi lá, inclusive, que eu comecei a editar, tive o primeiro contato com o Premiere, enfim, com os softwares para editar vídeo. O que eu sei de TV, eu aprendi tudo lá. Eu até brinquei, que às vezes o torcedor do Taubaté quer que o jogador domine a bola no meio campo, no peito e dê uma bicicleta e acerte o ângulo do goleiro. Aqui na TV Câmara de São José, penso numa matéria diferente, penso como pode fazer um movimento de câmera, da base que eu tive lá na Câmara de Taubaté. Foi uma experiência muito
enriquecedora para mim como profissional de jornalismo o estágio, né, na TV Câmara Taubaté. Lá eu exercia as funções, aprendi a editar, aprendi a manusear a câmera, fazer reportagens. Além disso, os vereadores vão poder avaliar e questionar os impactos desse projeto na cidade. Participava das sessões ordinárias, apurava os projetos de lei, tinha um pouco de tudo ali na TV Câmara Taubaté. Eu aprendi muito sobre edição de matérias, de minuto, fazia bastante pauta também, aprendi a fazer pauta. Aqui eu tô tendo muita experiência em questão de edição de vídeo, gravação, eu vejo como que funciona, né, uma TV desde o início do programa até ele ir para o ar. Está sendo uma experiência muito boa, principalmente na área que eu quero seguir. Fazer parte de uma TV legislativa e ao mesmo tempo pública é muito bom, porque toda a população da cidade tem acesso a isso, então são informações que chegam para todos. Eu cheguei aqui sabendo nada de política, sabendo nada sobre legislação, não entendendo por que existia vereadores, assessores e tudo mais. Aprendi um pouco sobre o mundo legislativo, né? A questão de sessão legislativa, audiência e tudo mais. Então, isso eu considero que foi uma experiência muito boa, muito positiva para a minha carreira. E aí você passa, consequentemente, a entender o papel e função de um prefeito. Isso, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, é muito importante. E hoje eu saio uma jornalista melhor e uma munícipe mais consciente do que acontece na minha cidade. O documentário que conta a história aqui da TV Câmara Taubaté está disponível no nosso canal no YouTube em 3 partes. Vai até lá, assiste e compartilha esse conteúdo que está imperdível. Nosso canal é youtube.com/TVC Taubaté. E agora a gente segue com mais shorts aqui na nossa programação. Fora da Caixa é a nossa revista quinzenal de variedades com dicas de vários especialistas. Selecionamos um trecho para você falando sobre pets na primeira infância. Vamos ver? Solta o play. Caixa recebida, vamos ver qual que é o assunto de hoje. Quais pets são recomendados para crianças menores de 6 anos? Que legal! Dia das Crianças tá aí, então vamos preparar umas dicas. Eu sou a doutora Lana e tá no ar o Mundo Pet. Dia das Crianças tá aí. Se você tem a intenção de adquirir um pet para fazer parte da sua família, fica atento às dicas. A primeira dica é acerca do temperamento do animal e o temperamento do seu filho. Algumas raças dóceis que costumam se dar bem com crianças são, por exemplo, o Golden Retriever, o Labrador, o Spitz alemão ou da Pomerânia, o Shih Tzu, o Lhasa Apso, essas raças que estão mais para dentro de casa e são raças que gostam de brincar e interagir. Se seu filho tem um comportamento mais agitado, ele é hiperativo, a dica é que você fique sempre de olho nas interações, para que não possam ocorrer machucados tanto no animal quanto no seu filho, principalmente se você tem a intenção de adquirir alguma raça um pouco maior, como é o Labrador ou o Golden. Outra coisa para se atentar é em questão do seu tempo de dedicação para esse animal e do seu filho também, né? Porque a gente vai precisar interagir, fazer companhia para esses animais. E o espaço que você tem também. E isso vai influenciar na espécie, se é um gato, se é um coelho ou se é um cachorro, no seu espaço, na sua casa, no seu apartamento, se você tem quintal, se você mora em um apartamento pequeno, se você vai ter tempo para levar esse animal para passear, para ir ao parque, ao pet shop e até no veterinário, né? Lembrando que é um presente, mas a gente tem que cuidar sempre da saúde desses animais. Manter a vacinação em dia, principalmente dos filhotes. No protocolo vacinal, não deixar esse animalzinho sair na rua antes de finalizar, para que ele não adquira doenças e precise ficar internado ou de cuidados mais intensivos. Outro assunto é acerca de brinquedos dentro de casa. Se você adquirir um animalzinho filhote, ele vai ser extremamente hiperativo e pegar tudo que ele vê pela frente, como roer móveis,
roupas, meias, e a gente tem que sempre se atentar a isso para que ele não coma coisas que não deva. Então, por isso, você tem que deixar a sua casa sempre com bastante brinquedos, bolinhas, mordedores, ossinhos e sempre levar esse animal para passear. Os pais sempre têm que lembrar também da importância da presença deles, apesar do animalzinho ser da criança, aproveitar para que eles criem responsabilidades, ajudem com a alimentação, limpeza das necessidades desses animais. Os pais não podem esquecer que a maior responsabilidade é deles. Então, vacinação, cuidados, lembrar sobre comprar o alimento, horário de alimentação, cuidados com a saúde é sempre inteira dos pais. Essas foram as dicas de hoje. Eu desejo a todos um feliz Dia das Crianças. E agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Gostou desse trecho contando mais sobre pets na primeira infância? Tem outras dicas de especialistas em todos os programas desta temporada. É só você acessar o nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, acessar a playlist do Fora da Caixa. E quinzenalmente aqui na nossa programação tem programa inédito com mais dicas e histórias que ajudam você a pensar e agir fora dela. A seguir, 13º salário deve injetar 2,3 bilhões de reais na economia da região metropolitana do Vale do Paraíba. E no Desbravando Taubaté, vamos conhecer os bastidores do episódio sobre o Cavex. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Se eu fosse você, não sairia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora a gente começa o nosso quarto e último bloco do nosso programa. Agora você fica muito bem informado com tudo que acontece aqui em Taubaté e na região, porque está no ar o nosso Mix de Notícias. O pagamento do 13º salário deve injetar pelo menos 2 bilhões e 300 milhões de reais na região metropolitana do Vale do Paraíba. É o que indica a pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, o Sincovat. O montante é 9,4% superior ao valor pago no ano passado. O levantamento ainda aponta que a queda na taxa de desemprego e os postos de trabalho criados com carteira assinada contribuíram para este aumento. De acordo com o Sincovat, o levantamento foi feito com base nos dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e também do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. As projeções envolvem apenas trabalhadores seletistas, ou seja, funcionários públicos não são contabilizados no cálculo. O sindicato acredita que o dinheiro do 13º é dividido pelos trabalhadores em 3 partes: consumo, pagamento de dívidas e o restante vai para a reserva financeira ou investimento. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga obrigatoriamente no dia 29 de novembro, já que o último dia do mês será no sábado. Essas informações são do portal G1 Vale. A Câmara encerra a discussão do orçamento de Taubaté para 2025. Foram 4 dias de muitos debates em cima do que a cidade espera arrecadar e gastar em 2025, em encontros que se estenderam de 30 de outubro até 6 de novembro. Na última audiência para discutir o orçamento do ano que vem, foram apresentadas as despesas fixadas para as secretarias de gabinete, 15 milhões de reais, a Secretaria de Governo com 9 milhões de reais, Planejamento Urbano com 12 milhões e meio de reais, Inovação e Turismo 6 milhões, para a pasta de habitação 2 milhões de reais, para a Secretaria de Administração 36 milhões de reais, além da Procuradoria-Geral com 12 milhões de reais. Durante esses eventos, a Câmara e a Prefeitura puderam discutir com a população o projeto da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que prevê uma arrecadação de 1 bilhão e 800 milhões de reais para o ano que vem. Este valor não considera as receitas do IPMT, que é o Instituto de Previdência do município, da Universidade de Taubaté e também das fundações universitárias. Agora os vereadores têm até o próximo dia 22 de novembro para apresentar as emendas parlamentares, que são indicações de como deve ser usado parte do orçamento.
tendo em vista as demandas populares. Depois disso, o orçamento será votado em plenário. Essas informações são do portal da Câmara de Taubaté. E a gente segue o nosso mix com mais shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Este ano nós fizemos um Desbravando especial e nós trouxemos um pouquinho mais dos bastidores, como foi a produção do episódio lá no Cavex. Vamos ver? Solta o play! Tivemos acesso a diversas instituições no município e todas elas nos receberam de braços abertos, entre elas o Cavex. A organização militar abriu as portas da caserna e nos revelou curiosidades até então inéditas na TV. É o que a gente vai acompanhar a seguir. O Desbravando Taubaté foi até o Cavex, o Comando da Aviação do Exército. Lá pudemos gravar imagens feitas pela primeira vez por uma equipe de TV. Procedimentos de manutenção de aeronaves, troca da blindagem, várias práticas de voo como decolagens, pousos, voos pairados, e manobras de emergência, como treinamento para falha de rotor. E a gente continua falando sobre o episódio do Cavex. Eu vou conversar agora com o Vitor Reis, que é editor do programa. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, Josivaldo. Eu que agradeço. Conta pra gente como foi participar da edição deste programa. Cara, foi um desafio. Eu nunca tinha pego um vídeo com uma duração tão grande para fazer, né? 30 minutos é um programa grande pro padrão que a gente tem aqui na TV. Então foi um desafio, a complexidade do programa, né? Tem muitas camadas, tem muita coisa, informação, trilha sonora, enfim, foi bem difícil, mas é gratificante também quando a gente vê o programa completo, a gente vê que não perde nada para um programa de TV grande aí. A gente viu que você falou do Cavex, né, da sua participação, temos outros editores, mas quais outros programas do Desbravando você ajudou a editar? Eu fiz também o Fego Camargo, o Santa Terezinha e o Roteiro Histórico. Quero parabenizar pelo seu trabalho, fazer parte da nossa equipe e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente continua falando desse programa especial sobre o Cavex e agora a gente vai rever uma parte do programa em que eu estive lá no simulador FTD FENEC. Vamos acompanhar. E agora a gente está aqui num simulador que é o FTD FENEC. Coronel, esse simulador que a gente tem aqui, tem em outro lugar do país ou é só aqui em Taubaté? Eu posso dizer que o simulador que representa a aeronave FENEC, né, no nível que nós estamos aqui, só tem aqui. Existem outros simuladores, algumas outras empresas que ministram a instrução de voo, mas são um pouco diferentes, não são exatamente esses. A gente está nesse galpão aqui, nesse espaço, tem toda essa estrutura aqui. Igual esse espaço que a gente está aqui, quantos outros nós temos nesse ambiente? Iguais a esse FTD, nós temos mais 5, ou seja, que representam o FENEC, que é a aeronave da escola, a aeronave do centro de instrução, e temos mais 3 simuladores que são simuladores de Pantera, que são de outro modelo de aeronave. Além disso, nós temos um simulador Full Motion, que tem movimento, que também é representativo do FENEC. Então, no total, aí são 5 FTDs sem motion, sem movimento, mais 1 com movimento e 3 de Pantera. E aí, gostou desse trecho do programa, apresentação especial do Desbravando Taubaté? Tá bem no início da nossa temporada e tá disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa dos programas da temporada 2024 e também da temporada de 2023. E em breve aqui na nossa programação teremos mais uma temporada do Desbravando. E assim a gente chega ao final do Mix da TV nesta segunda-feira, 11 de novembro. Quero agradecer novamente o carinho da sua audiência e também a sua participação. O Mix da TV volta amanhã um pouco mais cedo, 1h30 da tarde, antes da sessão ordinária que começa às 2 horas. Então, fique junto e misturado com a nossa programação.